Imagine trabalhar em um lugar onde cada dia parece mais estranho que o anterior. Você senta à sua mesa, coloca o café ao lado do teclado e de repente tem a sensação de que algo está observando você. Não são os colegas, não são as câmeras, são os próprios objetos ao seu redor. O lápis rola sozinho, o monitor parece piscar como se piscasse para você e até as cadeiras parecem se mover quando você não está olhando. Seria sua mente pregando peças ou os objetos do escritório realmente estão vivos? Antes de continuarmos com essa história inquietante, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum detalhe e compartilhe esse mistério com os amigos que adoram histórias de arrepiar. Você já sentiu algo estranho no ambiente de trabalho? Conte nos comentários. Essa história começou em um escritório aparentemente comum no centro da cidade. A empresa, chamada Nexus, tinha uma rotina como qualquer outra. O dia começava cedo, com o som de teclados clicando e o murmúrio dos funcionários discutindo projetos. O ambiente era moderno, com móveis minimalistas, iluminação fluorescente e grandes janelas que deixavam a luz natural entrar. Mas, apesar da aparência impecável, algo parecia fora do lugar. Os primeiros a notar foram os estagiários. Eles comentavam entre si sobre lápis que desapareciam das mesas e reapareciam em lugares improváveis, ou pastas que trocavam de posição nos armários. Inicialmente, esses relatos eram tratados como piadas ou coincidências, mas com o tempo, os eventos ficaram mais frequentes e difíceis de ignorar. Um dia, Marcos, um analista de 30 anos, chegou ao escritório mais cedo do que de costume. Enquanto aguardava os colegas, notou algo curioso. A cadeira em frente à sua mesa estava levemente inclinada, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Ele tentou ignorar, mas ao se aproximar, a cadeira girou sozinha. O som do movimento ecoou pelo escritório vazio. Marcos sentiu um calafrio subir pela espinha. Ao longo do dia, ele compartilhou o ocorrido com Ana, sua colega de equipe. Para sua surpresa, ela admitiu já ter percebido algo semelhante. Às vezes, sinto que meu computador demora para desligar, como se estivesse resistindo, disse Ana. E o pior é que minha caneca de café sempre se vira para mim mesmo quando a deixo voltada para o lado oposto. Conforme os relatos aumentavam, outros funcionários começaram a prestar atenção. João, um dos gerentes, relatou que durante uma reunião o marcador que usava caiu da mesa de forma estranha, como se tivesse sido empurrado por algo invisível. Além disso, Lara, uma assistente administrativa, encontrou um documento impresso com frases aleatórias e símbolos indecifráveis, algo que ninguém sabia explicar. Decididos a entender o que estava acontecendo, um grupo de funcionários instalou câmeras escondidas no escritório. No dia seguinte, reuniram-se ansiosos para revisar as gravações e o que viram foi assustador. Grampeadores movendo-se lentamente sozinhos, cadeiras girando sem ninguém por perto e monitores piscando como se tivessem uma linguagem própria. Os boatos se espalharam rapidamente. Alguns funcionários começavam a evitar o local, alegando que o ambiente parecia carregado. Outros, mais corajosos, começaram a testar o comportamento dos objetos, movendo cadeiras ou colocando pequenos itens em posições específicas apenas para vê-los deslocados no dia seguinte. Marcos, cada vez mais intrigado, decidiu pesquisar a história do prédio. Ele descobriu algo inquietante. Anos antes, o local havia sido uma fábrica de brinquedos. Um incêndio destruiu o galpão, deixando muitos itens carbonizados e nunca recuperados. Algumas pessoas acreditavam que a energia do local de alguma forma ainda estava presente. No entanto, outras teorias surgiram. Alguns acreditavam que a presença constante de tecnologia no escritório, computadores, servidores e dispositivos eletrônicos criavam um campo magnético que influenciava o ambiente. Outros falavam em energias sobrenaturais, conectando os eventos a possíveis rituais realizados no local antes da construção da Nexus. Os fenômenos pareciam responder diretamente às emoções das pessoas. Quando alguém demonstrava medo ou ansiedade, os objetos se tornavam mais ativos. Em uma ocasião, durante uma tempestade, o projetor da sala de reuniões ligou sozinho, exibindo uma mensagem que ninguém havia preparado. "Vocês estão vendo agora?" Apesar do medo crescente,
Alguns funcionários começaram a ver os objetos com um misto de curiosidade e respeito. Um exemplo disso foi quando uma cadeira deslizou alguns centímetros bloqueando uma porta que estava prestes a bater violentamente durante uma corrente de vento. É como se eles tivessem consciência, comentou Lara. Marcos, determinado a entender o fenômeno, começou a documentar todos os incidentes. Ele percebeu que os objetos pareciam seguir um padrão, tornando-se mais ativos durante momentos de grande tensão no escritório. Uma noite, ele ficou até tarde, sozinho, deixando sua câmera gravando enquanto trabalhava. Quando reviu as imagens, viu algo que o deixou sem palavras. Um grampeador parecia abrir e fechar como se estivesse respirando. João, que sempre foi cético, decidiu realizar um teste com uma bola de borracha. Ele a colocou no centro da sala de reuniões onde ninguém iria mexer. No dia seguinte, a bola estava perfeitamente equilibrada no braço de uma cadeira próxima. Como isso aconteceu? Perguntou em choque. Aos poucos, os funcionários começaram a se dividir em dois grupos. Aqueles que achavam que os objetos tinham boas intenções e aqueles que acreditavam que algo maligno estava em ação. Marcos sugeriu que todos tentassem criar um ambiente positivo no escritório, evitando expressar medo ou raiva. Curiosamente, isso parecia funcionar. Durante semanas, os fenômenos diminuíram. No entanto, eles nunca pararam completamente. Em uma noite, particularmente silenciosa, enquanto Marcos revisava as gravações, viu algo que o fez questionar tudo. No reflexo de um monitor, ele notou uma figura indistinta que parecia observar o ambiente. Não havia ninguém na sala naquele momento. E se não forem apenas os objetos, pensou ele? E se algo os estiver controlando? Essa teoria nunca foi compartilhada amplamente, mas levantou questões sobre o verdadeiro mistério por trás daquele escritório. Marcos, por sua vez, continuou investigando, mas os eventos permanecem explicáveis e também permanecem inexplicavelmente contínuos até os dias de hoje. É assim que as coisas são. E você? Acredita que esses fenômenos podem ser explicados racionalmente ou há algo além da nossa compreensão? O que você pode fazer é se inscrever no canal, compartilhar essa história com seus amigos e deixar uma opinião nos comentários. E ao compartilhar essa história com algum de seus amigos, escolha um amigo que gosta de mistério. Escolha um amigo que gosta de dar boas explicações para tudo. Será que aquele seu amigo sabichão tem alguma explicação para este fenômeno que até hoje nem os funcionários da Nexus conseguiram explicar? Aguardamos a sua participação nos comentários.